Solitário está sozinho na véspera de Natal. Um momento. Então você ligou o rádio? Isso. Eu só queria ouvir a voz de alguém, sabe? Você não sabe como é ficar lá sozinho na véspera de Natal sem ninguém. Eu não devia ter dito nada. É por isso que eu tava ouvindo o programa de pedidos na rádio, sabe? Um momento. Por um acaso você se lembra do nome do programa que você tava ouvindo? Isso não tem nada a ver com o caso, meritíssimo. Protesto aceito. A testemunha estava ouvindo o rádio. Isso é tudo o que precisamos saber. Diga-nos, Sr. Vara, o quão alto o seu rádio estava naquela noite. Eu estava ouvindo ele num volume bem alto. Um momento. Bem alto? É, sabe como é, né? E você estava usando fones? Aham. Não acho que você pudesse ouvir qualquer coisa vindo de fora. Mas eu tô certo que eu vi aquele tiro. Um momento. Você pode provar isso? Não, claro que não pode. Nem não posso provar, não. Mas eu me lembro do momento claramente. Digo, as coisas foram ficando mais claras enquanto eu fui falando, tá ligado? Eu lembro exatamente do que a DJ disse quando eu ouvi o barulho. Um momento. O que ela disse? Oh, porra. Senhor Veríssimo, por favor, pare com essas perguntas sem sentido. Em que nos ajudaria a saber o que o DJ da rádio disse? De fato, a senhora Von Karma está com uma razão. Permitirei perguntar somente se você vê uma razão para nos importarmos. Eu tenho uma razão. Porque ela pode ter dito alguma coisa que ajude a decifrar o horário. Nós deveríamos nos importar, meritíssimo, é claro que sim. Por quê? Bem, como você vai saber se nós não perguntarmos, hã? Certo, muito bem. Sr. Vara, por favor, depois ao tribunal. O que a DJ do rádio disse quando você ouviu o tiro? Assim que ela disse, ei, é quase Natal. Toma essa! Toma essa! Momento. Tem certeza? Absoluta. Ela tinha uma voz bem sexy. Talvez o Von Karma estivesse certo. Não tenho certeza em como isso ajudaria. Esse é o depoimento mais ridículo que eu já ouvi. Mas há um raio de esperança brilhando ainda nele. Tenho que pressioná-lo até chegarmos ao fundo do que aconteceu. É solitário essa sozinha na festa. Tá. Ele ouviu o tiro. Tá, eu tenho que apresentar um problema no horário. Logo após a meia-noite. Protesto! Mauro, tem certeza absoluta de que o que disse está correto? Hã? Que cara é essa? Você tá dando medo, cara? Ei, se você estiver tentando me assustar, é bom saber que eu não me assusto fácil, não. Algum problema, Sr. Veríssimo? Meritíssimo! Você ouviu o que a testemunha acabou de dizer? A DJ disse, ei, é quase Natal, quando ele ouviu o tiro. De fato, e? Quase Natal significa que não era Natal. Percebe o que isso quer dizer? Quando ele ouviu o tiro, era a véspera de Natal. Esse parece ser o caso, sim. Mas isso contradiz os dois depoimentos que a gente ouviu até então, meritíssimo. Tanto a senhorita Paixão como o velho disseram que depois da meia-noite. Era depois da meia-noite quando eles ouviram os tiros. Em outras palavras, quando eles ouviram os tiros, já era Natal. Isso é uma clara contradição, meritíssimo! Ordem! Ordem! O que isso significa? As duas testemunhas anteriores ouviram tiros depois da meia-noite. No entanto, essa testemunha disse ter ouvido um tiro antes da meia-noite. Juiz, a resposta é simples. A testemunha atual está claramente enganada. Dê uma olhada nele, suspeito. O quê? Então, Sr. Veríssimo, o que você acha do Sr. Vara dizer que ouviu um tiro antes da meia-noite? Ele está certo. O Mauro não está enganado, meritíssimo. Ele ouviu o tiro antes da meia-noite. Intrigante. Devo assumir que você tenha provas para essa alegação selvagem? Mostre-me a prova de que houve um tiro antes da meia-noite. Ha! Senhor meritíssimo, deixe-me apresentar a minha pistola! Toma essa! Toma essa! Essa é a minha prova. A arma do crime. Algo sobre essa pistola esteve me incomodando, meritíssimo. As duas testemunhas de ontem ouviram 2 tiros. No entanto, a arma do crime foi disparada 3 vezes. Então, quando o último tiro foi disparado?
Só agora que eu percebi a verdade. O terceiro tiro foi o disparo que o Mauro ouviu logo antes da meia-noite. Ordem, ordem! Acho que isso faria sentido com os depoimentos de ontem. Você irá perder nosso tempo novamente com as afirmações sem sentido. Sim, a pistola foi disparada 3 vezes. Você tem alguma prova que ela disparou antes da meia-noite? Você tem provas que a testemunha não pensou, apenas que ouviu algo? De fato. Então, Sr. Veríssimo, não há mais volta agora. Você tem provas de que houve um tiro antes da meia-noite? Você tem provas de que o Sr. Vário não estava apenas ouvindo coisas? Tenho, Sr. Meritíssimo. Eu te apresento a segunda foto do lago. Toma essa! Vejam essa foto. Ela foi tirada pela testemunha de ontem, a senhorita Sheila Paixão, com a sua câmera automática. A data e a hora na foto mostram 24 de dezembro, às 11h50. Isso é verdade? Mas não há nada no lago nessa foto. Meritíssimo, o verdadeiro problema aqui não é o porquê de não ter nada nessa foto. É porque essa foto existe acima de tudo. O que quer dizer? Meritíssimo, essa foto foi tirada por uma câmera automática. E essa câmera foi configurada para responder a barulhos altos. Eu tenho 2 de QI. Correto! Houve um barulho alto no lago às 23h50. E é por isso que essa foto foi tirada. Em outras palavras, houve um tiro na hora que o Mauro disse. Ordem, ordem! Esse tribunal tá uma porra hoje. Faz sentido pelas provas que vimos até agora. No entanto, isso me faz pensar sobre o que realmente aconteceu aquela noite do lago. Exatamente. Se isso for verdade, houve 2 momentos de tiro separados por 25 minutos. Um às 11h50 da noite e outro à meia-noite e 15. Por quê? Eu te pergunto, por quê? Vixe, é melhor pensar alguma coisa rápido. Espera um segundo. Tiros separados por 25 minutos? O que é de errado, Vero? Já sei! Se lembra do caso com o samurai de aço? Sim, claro que me lembro. O assassino desse caso teve a mesma ideia que o assassino daquele. O que você quer dizer? Alice! Sim? Se não descobrirmos agora, nunca derrubaremos o veredito de culpado do Eduardo. Tenho um palpite, eu vou seguir com ele. Tudo bem, quer dizer, é seguro? Seguro? Nós já tivemos o veredito de culpado. Não temos nada a perder. Apenas observe e me avise se eu disser qualquer coisa suspeita, tá bem? Tudo bem, Vero? Meritíssimo! Sim, Veríssimo. A testemunha acabou de esclarecer o caso todo. O que quer dizer, Sr. Veríssimo? Então você finalmente percebeu a verdade. Não há outro assassino senão o próprio Eduardo Espada. Errado, Von Karma. Um homem foi baleado naquela noite, mas não foi Eduardo que atirou. Ouça, novato. Respire fundo e considere os fatos. No momento do homicídio, um barco estava no lago. Isso foi mostrado pela foto da testemunha. O réu, Eduardo Espada, e a vítima, Roberto Raimundo, estavam naquele barco. Houve um disparo naquele barco e Roberto Raimundo caiu no lago. A distância do tiro foi de 1 metro, não poderia ter sido suicídio. Então, o culpado tem que ser outro homem naquele barco. Admito, é difícil imaginar outra possibilidade. Sim, mas isso pressupõe que a vítima foi baleada à meia-noite e 15. O que quer dizer com isso, Sr. Veríssimo? Nós temos prova fotográfica do momento do tiro. A hora da foto mostra meia-noite e 15. Mas o Mauro ouviu um tiro 25 minutos antes disso. Roberto Raimundo foi morto nesse momento, 25 minutos antes do tiro do lago. Esse é o único cenário que Eduardo pode ser inocente. Senhor Veríssimo, você ficou maluco? Explique quem estava no barco. Eduardo e o assassino. É claro, era o Eduardo, o Espada e o assassino. Depois que o assassino matou Roberto Raimundo às 23h50, ele se disfarçou de Sr. Raimundo e encontrou o Sr. Espada. O quê? Ele tá falando sério? Sim, o Sr. Espada não diz o porquê de ter ido ao lago naquela noite. No entanto, eu tenho um palpite. Naquela noite, Roberto Raimundo chamou Eduardo Espada pro lago.
Porém, o réu não sabia como Roberto Raimundo se parecia exatamente. É por isso que ele não suspeitou de nada quando o assassino se passou por Roberto Raimundo. Não tenho certeza do que tudo isso quer dizer. Ridículo. Senhor Veríssimo, Então nos diga o nome do assassino. O nome do assassino, certo? Eu não sei. Na verdade, eu não sei o nome do assassino. você não sabe? Novamente você está me fazendo perder meu tempo. Eu não sei, pois ele nunca nos disse. O assassino é o zelador da locadora de barcos. Aquele senhor! Às 23h50, foi ele quem matou o Roberto Raimundo. O zelador da locadora de barcos? Onde ele fez isso? Não havia nenhum barco no lago. Por que ele teria de ir até o lago apenas para atirar em alguém? Gostaria de sugerir que a verdadeira cena do crime não foi um barco. O quê? Bem, então onde o crime aconteceu? Onde o crime realmente aconteceu? Aqui, na casa. Toma essa! Toma essa! Aqui, é claro, na locadora de barcos, onde ele mora. Desse jeito, ele poderia se encontrar com a vítima sem ninguém ver. Você tem prova de que a locadora de barcos foi a cena do crime? Lembre-se do depoimento do Mauro, se puder. Naquela noite, ele estava num barco no lago, procurando algo. E ele encontrou e então devolveu o barco. Então, quando resolveu ir pra casa, ele ouviu um tiro. Meritíssimo. Muito embora estivesse usando fones naquela hora. Em outras palavras, o tiro foi de muito, muito perto. E onde poderia ser se ele tinha acabado de devolver o barco? Na locadora de barcos. Senhor Veríssimo, o que aconteceu naquela noite no Lago Cabaça? Por favor, conte ao tribunal desde o início. Sim, meritíssimo. Vero, tem certeza disso? Não exatamente. Porém, acho que se eu começar desde o início e continuar devagar, eu posso ser capaz de descobrir. Seu meritíssimo, naquela noite, o zelador da locadora de barcos chamou Roberto Raimundo à sua loja. Isso foi por volta das 23h50. Foi aí que aconteceu o tiro que o Mauro ouviu. Depois disso, o zelador colocou o casaco de Roberto Raimundo e se tornou Roberto Raimundo. Então ele entrou no barco com o réu e os dois foram pro meio do lago. Então, quem disparou a pistola no barco, Senhor Veríssimo? É claro, foi o assassino que disparou a pistola. Ele atirou 2 vezes, as 2 erraram o réu de propósito. Espere um minuto. Sim? Por que ele atiraria 2 vezes se não era pra acertar ninguém? Detalhes. Saiba de uma coisa, Senhor Veríssimo. O momento em que você ficar sem explicações é o momento que você encontra a derrota. Diga-nos por que o assassino teve de disparar 2 vezes. Para criar uma testemunha. Acredito que ele atirou 2 vezes para criar uma testemunha, meritíssimo. Criar uma testemunha? Ele atirou a primeira. O assassino levantou sua pistola e disparou um tiro. Isso garantiria que qualquer um que ouvisse o tiro olhasse pro lago. De fato, a senhorita Paixão fez exatamente isso depois de ouvir o primeiro tiro. Em seguida, o assassino esperou um pouco e atirou de novo. Então, o assassino pulou do barco por vontade própria, deixando para trás a pistola que ficou no barco. Entendi. Para alguém olhando da margem do lago, pareceria que um dos homens do barco tenha baleado o outro. O assassino não sabia sobre a câmera automática, é claro. É por isso que ele atirou 2 vezes para atrair atenção pro barco. Quando se percebe isso, tudo acaba fazendo sentido. O zelador da locadora de barcos nadou de volta até sua loja. Então ele pôs o casaco molhado do Sr. Raimundo de volta no corpo e jogou o corpo no lago. Foi isso que aconteceu, meritíssimo. Esses são os eventos que ocorreram naquela noite no Lago Cabaça. Nossa. Toma essa. Eita. Oficial, traga a testemunha anterior. O zelador da locadora de barcos, rápido! Nossa. Muito bem. Enquanto esperamos pelo zelador, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao réu Eduardo Espada. Senhor Espada, por favor, venha à tribuna.
Senhor Espada, você ouviu o que a defesa disse? Sim. Então, por que você foi ao lago naquela noite? O que o Veríssimo disse estava, em sua maior parte, correto. Surpreendentemente, sim. Alguns dias atrás eu recebi uma carta. Essa carta estava assinada por Roberto Raimundo. Ele pediu para que eu fosse para a locadora de barcos do lago à meia-noite na véspera de Natal. Ele disse que tinha algo muito importante para discutir comigo. Algo importante? Me desculpe, eu não posso dizer o que era. Merit... Meritíssimo, senhor oficial, nós estamos conduzindo o julgamento aqui. Quero que fique em silêncio. A testemunha desapareceu. Ela também não está na locadora de barcos. O quê? O que eu devo fazer? Encontre-no rápido. Não podemos permitir que ele fuja. Que isso, velho? Fugiu, mano. Senhor Von Karma, sua testemunha desapareceu. O mandado de busca já foi emitido. Acontece que não posso declarar um veredito sobre essas circunstâncias. Irei prolongar o julgamento até amanhã, o último dia permitido. Peço que o departamento de polícia use todas suas forças para encontrar a testemunha. Foi claro? Mais uma coisa. Quem é aquele zelador da locadora de barcos? Acho que sua identidade se tornou muito importante para esse julgamento. Quero ele aqui, quero saber quem ele é. Muito bem. Declaro encerrada a sessão. Muito bom, muito bom. Viva, Vera, você conseguiu! Sim. Bom, ao menos não temos mais o veredito de culpado. E quanto ao Maro, aquilo foi incrível. Até mesmo o Von Karma não sabia o que fazer com o depoimento. Maro realmente ajudou a gente. Claro, depois de eu ter dado uma peneirada no depoimento singular dele. Ainda assim, ele nos salvou. Só queria que nossos casos não fossem sempre tão difíceis como procurar uma agulha no palheiro. Eu sei o que quer dizer. Às vezes eu sinto como se fôssemos nós que estamos sendo julgados em vez dos nossos clientes. Ei, Eduardo. Promotor Espada? Você disse alguma coisa? Não fique tão aflito. Eu quero dizer, parece que você provavelmente vai se safar dessa. Você poderia tentar sorrir só um pouquinho? Relaxa. Me desculpe, mas receio que ainda não acabou pra mim. O que quer dizer? Veríssimo, há algo que vem me preocupando há um certo tempo. E não sei se devo ou não te contar. Eduardo? Não, há pouco tempo restando. Eu quero te contar pra tirar isso do meu peito, mas... eu não consigo me decidir. Sobre o que é, Eduardo? É um pesadelo que eu tive. Uma memória de um crime que eu cometi. Um crime que você cometeu? Uma memória de um assassinato. Não acredito que ele matou o próprio pai, velho. Salvar. Esse julgamento foi muito legal, mano. Eu vou... Ih, caralho, peraí. Calma aí. Eu vou pedir comida, mano. Pra poder jantar, pra poder ter energia pro resto do tribunal depois que a gente acabar o cara. Acho que hoje pode ter RP ainda, mais de noite, tá? Eu só vou pedir comida antes, chat. É rapidinho. Pode ser isso aqui. Pronto. Pedi. Hoje eu fui rápido. Viu só? Vocês duvidam de mim? Nossa, o Lobinho tá me encarando muito sério. Que isso, Lobinho? Que foi, mano? Tá, vamos continuar, vai. Não, na real, deixa eu só dar um beijinho nele que ele tá...
Oi, neném. Nossa, que bonito. Olha esse doguinho. Vem comigo no tribunal, vai. Me acompanha. Sobre o que o Sr. Espada estava falando, Vero? Uma memória de um crime que eu cometi. Uma memória de um assassinato. Você acha mesmo que o promotor Espada matou alguém? Não, Eduardo. Alguma lembrança dolorosa vem incomodando ele ultimamente. Mas ele nunca tiraria a vida de ninguém, nunca! Vero. E aí, como é que vocês estão? Pode falar, mandei bem na audiência hoje, né? Todo mundo caindo de amores por mim, né, Alice? Caindo? Eu? Ah, é assim, eu me lembro de me sentir meio tonta. Exato! Fala a verdade, foi amor à primeira vista, né? Certo, Vero? Quem? Eu? Bem, talvez meu coração tenha dado alguns pulos. Eu acho que você consegue fazer melhor que isso. Qual é? Salvei o Eduardo lá, mano. O Edu. Vocês deveriam estar me saudando, isso sim. Todos saúdem o rei. Tá bom, Mauro. Você sabia que eu sou um advogado de primeira? Ah, moleque, mandei bem lá, mandei benzão. É muito bom saber que alguém tá feliz com o rumo do que o caso tá tomando. Mas ele parece tão feliz que não vai dar bola pra nada do que eu mostrar. Mauro, você nos ajudou muito na audiência de hoje. Ajudou mesmo. Se você não estivesse lá, Mauro, certeza que o promotor Espada seria declarado culpado. Mas, sério, Vero. Aquele zelador da loja de barcos é bem suspeito. Mas o caso do Edu ainda não acabou. Ótima maneira de acabar com o clima, Mauro. Ei, eu sou só mais um na multidão, sabia? Mas pelo que eu vi, o Edu parecia menos educado daquele jeito dele de sempre. Quer dizer, dá pra dizer, pra valer se ele tava falando a verdade aquela noite, sobre aquela noite? Vero? Eu não sei. Mas o que eu realmente sei é que eu irei confiar em vocês dois até o fim. Nós dois? Promotor Espada e quem mais? Sou eu, né? Nem, ele falou de mim, né, Vero? Sim, eu tô falando do Mauro. Ih, tadinha da Alice. Não sou eu. Sniff. Mas por que você, Mauro? O quê? Aliás, verdade. Por que eu, Vero? Chega de tratamento de silêncio. Vero, por que você acredita tanto no promotor Espada? Quer dizer, ele mudou recentemente, eu admito. Mas quando conhecemos ele foi meio estúpido, não acha? É porque você não o conhecia de antes. Quando ele queria se tornar um advogado de defesa. Para tudo aí! Isso foi quando vocês eram colegas de turma, certo? Sim, na época do Fundamental. Eles me salvaram, Eduardo e o Mauro. Eles me salvaram e eu não queria esquecer. Foi por isso que eu me tornei um advogado de defesa, sabia? Quê? Ei, Mauro, o que ele tá falando? Foi mal, eu meio que esqueci. Tá, Vero, desembucha. Mas eu vou ouvir essa história agora. Tá bom. Vai demorar então, senta aqui, lá vem história. No começo do outono, 4º ano, eu tava em uma audiência escolar. Uma audiência escolar? O julgamento da escola. Você lembra, Mauro? Outono, 4º ano, um aluno roubou o dinheiro da merenda de alguém. Dinheiro da merenda? Nossa escola era bem pequena. Todo mês os alunos traziam um envelope com o dinheiro da merenda de casa. Ah, agora eu entendi. Continuando, o dinheiro de uma criança sumiu, com R$80 dentro. Ah, agora que você falou, eu tô começando a me lembrar disso. Mas eu entendo porque você esqueceu, na verdade. Você não tava na escola naquele dia. De qualquer modo, o envelope foi roubado durante a aula de educação física. Eu tava resfriado, então eu não participei. Eu era o único que não tava na aula. Então eles acharam que você roubou? Exato. As crianças da sala queriam que eu fosse julgado. Julgado? Então eles me colocaram em uma audiência e eu fui o réu. Bully? Não fui eu! Culpado foi você! Ladrãozinho! The fuck?
Você é mau, ninguém brinca com ele. Admite logo, você nem quer a gente. Fala a verdade. Não vou mais brigar com você. Eu não empresto mais minha borracha. What the fuck? Não vai participar da corrida ou do clube da literatura. Devolve os 50 centavos que eu te emprestei. Ei, é você o ladrão de bancos? What the fuck, ladrãozinho. Ora, Fênix, você sabe que é feio roubar o dinheiro dos outros, não é justo. No final da história, até a professora pensava que era eu. Vai até lá e peça desculpa, Fênix. Eu não tinha... O que vocês têm? Ladrão! 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 Não sou eu. Ladrão! Ladrão! Para. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! 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 Ladrãozinho! Não Seu tinha a menor ideia do que estava ladrão! acontecendo. Ladrão! Ladrão! Eu tava tão triste, eu não parava de chorar. Ladrão! Ladrão! Todos estavam olhando pra mim Ladrão. como se eu tivesse roubado. Ladrão! Eu tentei me desculpar, eu fui pra onde aquele garoto que foi roubado estava sentado. Foi quando aconteceu. Ele não tem que se desculpar. A única coisa que vale numa audiência são provas. E o resto não tem lugar. Vocês deveriam ter vergonha. Amadores. Eduardo? Não foi você que roubou meu dinheiro, certo? Nossa, foi o dinheiro do espada. Não. Então não se desculpe. Todo mundo estava apontando que foi você, mas não temos nenhuma prova. É por isso, meritíssima, que esse garoto é inocente. What the fuck? Mas Eduardo, foi o seu dinheiro que foi roubado. Sim, foi ele mesmo, temos certeza. Quem precisa de provas, faça ele pagar. Porque vocês não calam a boca. É sempre assim, todo mundo se junta pra pegar no pé de uma pessoa. Pense um pouco em como ele se sente. Se ele disse que não fez, então ele não fez de ponto. Nossa, eles se juntaram pra ajudar ele. Muito bem, eu mesmo apagarei isso. A audiência escolar está encerrada. Que bonitinho. Foi assim que aconteceu. Depois disso, nós três viramos melhores amigos. Nossa, eu não fazia ideia. É, eu também não fazia ideia. Digo, eu esqueci total. E foi assim que eu aprendi como é estar sozinho. Um largado no mundo, sem nenhum amigo por perto. Você fez algo ótimo, Mauro. Bonito. É, bem, assim, só tive sorte de ter faltado no dia. Se eu tivesse lá, pensaria que eu é que tinha roubado. Então meio que foi pessoal, entende? Se tem treta, só pode ser o Vara pra variar. Aí Eduardo e eu conversamos depois da audiência escolar. Foi ali que descobri que eu era gay, ele também. Foi ali que eu descobri que seu pai era advogado de defesa. Eu lembro dos olhos dele brilharem sempre que ele falava sobre isso. Eu serei um advogado de defesa igualzinho meu pai. Um advogado de defesa famosíssimo. Então, uns meses depois, ele foi transferido para outra escola. O incidente da L6. Sim, eu não tenho certeza, mas a transferência provavelmente teve algo a ver com isso. Isso é tão triste. Meu coração ficou quebrado. Eu amava ele. Muitos anos se passaram até eu ouvir o nome de Eduardo Espada de novo. Teve um artigo no jornal sobre ele. A manchete era algo como as suspeitas sombrias de um advogado demoníaco. Provas falsas, depoimentos manipulados, fatos ocultados. O artigo dizia que ele faria de tudo para conseguir um veredito de culpado. Tudo mesmo. Mas por quê? O que aconteceu? Tipo, esse não é o Edu que a gente conhecia. Foi o que eu pensei também. Eu tentei entrar em contato com ele muitas e muitas vezes, mas ele nunca respondia. Acho que ele não queria ver os seus antigos amigos. Eu não poderia simplesmente desistir também. Eu queria encontrá-lo e descobrir o que ele se tornou. Foi então que eu me decidi. Pera, você quer dizer que... Foi por isso? É por isso que você se tornou advogado de defesa? Pra encontrar o Espada? Não é possível. Ele é muito apaixonado pelo Espada. Não existe outra alternativa. Mano.
Não existe como explicar isso de outra maneira. Eles são muito amorzinho. Se eu virasse o advogado de defesa, eu sabia que eu iria acabar encontrando, queira ele ou não, no tribunal. Eduardo acreditou em mim e eu acredito nele. Ele tá sofrendo e não tem ninguém ao seu lado. Eu sou o único que conhece o Eduardo de verdade. E eu sou o único que pode salvá-lo. Uau, Vero. Então é por isso que você me ajudou de graça? Bem, sim. Eu te ajudei porque eu acreditei em você. Tirando o fato de que eu nunca disse que faria de graça. Ah, Vero. A gente tem que salvar o promotor espada, mesmo que seja a última coisa que a gente faça, tá? Tá, e provavelmente vai ser. Bem, tem aquele zelador da loja de barcos. Precisamos descobrir quem ou o que ele é. Eu diria quem. Acho que eu posso me livrar de algumas provas que eu não preciso mais. Certo, vamos lá. Que provas eu me livrei? Por que eu tô com essa porra ainda? Eu falei, desculpa. Obrigado, Loninho11, pelos 8 meses. Bruno STRN, 8 meses também. Muito obrigado. Digucho, 8 meses. Vocês estão fazendo um trenzinho, que legal. Muito obrigado. Fábio Ferrari, valeu pelos 3 meses. E Pista 347, valeu pelos 4 meses. Vamos pra... Vamos falar com o espada antes. Carrancudo como sempre. Promotor espada, eu escutei a história sobre a audiência escolar. Audiência escolar? Como assim? Você não se lembra? Não, eu não me lembro. O dinheiro da sua merenda que foi roubado no 4º ano. Dinheiro da merenda? Sim. Sim, eu lembro de alguma coisa assim. Vero, eu acho que você é a única pessoa que se lembra de verdade. Bom, provavelmente isso só foi importante pra mim mesmo. Promotor Espada, você não sabia? Aquela audiência foi o motivo do Vero se tornar um advogado de defesa. Que ridículo. Nossa, valeu. Dito isso, isso é bem o tipo de pessoa... Isso é bem o tipo de coisa que você faria. Você não mudou nem um pouco, não é mesmo, Veríssimo? Tão ingênuo, até demais. Bom, talvez eu seja, mas você mudou demais, Eduardo. Talvez. Ai, meu Deus, eu preciso... Tá, pera aí, eu preciso... Mano, eu tô... Calma. Eu preciso pôr um negócio, chat, desculpa. É um bagulho de... Vai ser... Calma. Segura um segundinho, foi mal.